Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Na aula de hoje, eu trago a importante decisão do Supremo Tribunal Federal que consolida sua jurisprudência e diz respeito ao legitimado ou aos legitimados para a propositura das ações de controle concentrado abstrato e a legitimação, atenção, recursal ou para a prática de atos subsequentes à propositura da ação. Então, repito, nós vamos agora analisar a legitimação para a propositura das ações de controle concentrado abstrato e a legitimação recursal a partir dessas ações, ou ainda para a prática de atos subsequentes à interposição da ação. Para tanto, importante, primeiramente, recorrermos ao artigo 103 da Constituição, incisos 1 ao 9. Vamos até lá? Aqui no artigo 103, nós temos os legitimados à propositura das ações de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. O primeiro destaque importante é a distinção entre legitimação universal e legitimação especial. Nós sabemos que o legitimado universal ele pode propor a ação independentemente da demonstração da relação de pertinência temática entre o ato atacado e a sua esfera jurídica de interesse. Já o legitimado especial, ao propor a ação, deve demonstrar a relação de pertinência temática entre o objeto atacado e a sua esfera jurídica de interesse. Mas essa não é a questão mais relevante para o caso que nós vamos analisar. Vamos voltar ao 103? A questão agora é saber, dentre esses legitimados, quais possuem capacidade postulatória especial e, portanto, não se exige desses que seja a inicial assinada por advogado ou aqueles que não possuem capacidade postulatória especial e, consequentemente, a ação deve vir subscrita, assinada por advogado. Não possuem capacidade postulatória especial os incisos 8 e 9. São eles partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Quanto a esses dois legitimados, a inicial ela deve vir subscrita, assinada por advogado. Quanto ao inciso 7, Conselho Federal da OAB, nós já temos aí advogados. Então, ela já virá subscrita por advogado. Para que vocês consigam visualizar de forma mais precisa e técnica, vamos trabalhar agora com dois legitimados. O chefe do Poder Executivo Federal, presidente da República, e o chefe do Poder Executivo Estadual, governador de Estado. A questão que se coloca, então, é: quando se tratar de ADI proposta, por exemplo, pelo presidente da República, por exemplo, o governador de Estado, a ADI ela tem que vir necessariamente subscrita pelo presidente da República e pelo AGU, por exemplo, que presta assessoria jurídica ao presidente da República. Quando se tratar de ADI proposta por governador de Estado, ela tem que vir necessariamente assinada pelo governador e pelo procurador-geral do Estado. Pode vir assinada apenas pelo Procurador-Geral do Estado, pode vir assinada apenas pelo AGU, não exige a assinatura, não exige a subscrição do chefe do Poder Executivo. E a segunda questão que se coloca: quando se tratar de recursos interpostos a partir dessas ações de controle concentrado abstrato, quando se tratar de atos processuais subsequentes à propositura da ação, esses atos, esse recurso, ele deve vir subscrito pelo legitimado à propositura da ação, por exemplo, pelo presidente da República, pelo governador do Estado, ou devem necessariamente esses atos serem subscritos pelo respectivo procurador do Estado, pelo AGU, no âmbito federal. Para que a gente consiga responder, primeiramente é importante que a gente identifique a natureza jurídica desses atos. Quando se trata de propositura das ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade,
Diz o STF que nós temos aí uma manifestação, um ato de natureza política. Não um ato de natureza técnica, mas um ato de natureza política. Assim sendo, a propositura da ação é ato de natureza política. Já os atos, e agora muita atenção, subsequentes à propositura da ação, por exemplo, um recurso, é ato de natureza técnica. Então, agora muito cuidado. A inicial é ato de natureza política. A propositura da ação é ato de natureza política. Já os atos subsequentes, um recurso, por exemplo, é ato de natureza técnica. Assim, para concluirmos e avançarmos quanto à decisão, a propositura da ação é decisão de natureza política. Já os atos subsequentes, os recursos, são atos de natureza técnica. Veja então como o Supremo Tribunal Federal já havia decidido e como o Supremo Tribunal Federal agora, novamente se manifestando quanto à questão, reafirmou sua jurisprudência. Informativo 965 do STF. Julgamento. Em 4/2/2020. RE 112-6828. Professor, mais um RE? Vamos entender a questão. O que nós tivemos aqui foi a propositura de uma ADI no âmbito estadual, cujo órgão competente é o Tribunal de Justiça do Estado, e a partir dessa decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Estadual, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, é possível, quando o parâmetro adotado no controle de constitucionalidade estadual for norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal, a interposição de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E no caso, a ADI proposta no âmbito estadual, ela veio subscrita pelo governador e pelo procurador do Estado. Já a interposição do recurso extraordinário, no caso, veio subscrita apenas pelo procurador do Estado. Não havia a assinatura do governador do Estado. Não havia subscrição do governador do Estado. E o procurador do Estado teria legitimidade para interposição de recurso a partir de uma ação do controle concentrado abstrato sem que o recurso viesse subscrito ou venha subscrito pela legitimada propositura da ação? A partir do que nós dissemos em relação à natureza jurídica desses atos, acho que nós conseguimos chegar à conclusão. Então veja que a propositura da ação é ato de natureza política, uma decisão política. Foi a inicial assinada pelo respectivo legitimado, pelo governador ou eventualmente pelo presidente da República. Já o recurso, já o ato subsequente, não veio subscrito pelo presidente, não veio subscrito pelo governador. Foi subscrito, no caso concreto, pelo procurador do Estado. No caso submetido à apreciação, portanto, a interposição do recurso extraordinário não tinha a assinatura do governador do Estado, mas apenas do procurador do Estado. Lembrando que após a interposição, a propositura da ação, nós não temos mais ato de natureza política, mas sim ato de natureza técnica. Veja o que disse o Supremo Tribunal Federal. A segunda turma, aqui ainda não era decisão do plenário, a segunda turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental para, ao dar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecer, agora atenção, a legitimidade dos procuradores para a interposição de recursos em ação direta de inconstitucionalidade. Seguindo, o colegiado entendeu que, por ser uma decisão política, somente os legitimados, no artigo 103 da Constituição Federal, ou por simetria, os que previstos em Constituição Estadual, podem propor ações diretas de inconstitucionalidade. Seguindo com o STF. Ressaltou, entretanto, que os atos de natureza técnica
subsequentes ao ajuizamento da ação devem ser empreendidos. Vamos grifar? Devem ser empreendidos pelos procuradores da parte legitimada. Citou o precedente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os recursos em ação direta de inconstitucionalidade podem até vir assinados pelo legitimado conjuntamente com o procurador, mas que seria essencial a presença do advogado ou do procurador. Vejamos a conclusão nessa primeira decisão. Necessário, obrigatório, imprescindível que a petição inicial em ADI, ADC, ADO, ADPF, representação de inconstitucionalidade estadual, ela venha subscrita pelo legitimado. Pode até vir subscrita pelo procurador, mas necessário que venha subscrita pelo respectivo legitimado, por exemplo, presidente da República ou governador de estado. Já os atos subsequentes à interposição da ação devem, e agora mudem, necessariamente vir subscrito pelo procurador da parte. No caso, da parte legitimada propositura da ação. Por quê? Porque se trata agora não mais de decisão política, mas de ato técnico. Podendo vir subscrito pelo legitimado. Podendo, mas não sendo necessário. Necessário que venha subscrito pelo procurador, que é aquele que se manifesta em relação às questões técnicas jurídicas. Vamos agora à confirmação desse entendimento? A primeira decisão aqui destacada, informativo 965 do STF, 2020. Agora, informativo 1072 do STF, 2022. Disse o Supremo: a Procuradoria Jurídica Estadual ou Municipal possui legitimidade para interpor recurso em face de acórdão de Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade. Seguindo com o Supremo, em que pese existirem alguns paradigmas em sentido contrário à decisão ora agravada, a decisão embargada é no sentido da orientação fixada pelo plenário desta Corte, de modo que não subsiste a alegada divergência jurisprudencial. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que a ausência de assinatura do chefe do Poder Executivo na petição recursal não constitui óbice para análise do recurso, sendo suficiente que a peça seja subscrita pelo procurador, que também detém legitimidade recursal em ações do controle de constitucionalidade. Eu trago agora para vocês um quadro em que nós temos as conclusões que o STF chegou. Legitimação para o ajuizamento das ações, ato de natureza política. Chefe do Executivo, sim, deve assinar a inicial. Procurador, não. Não há obrigatoriedade para subscrever a inicial. Muito cuidado só quando eu coloco aqui não há obrigatoriedade. Ele pode assinar, mas não há obrigatoriedade. Legitimação recursal ou demais atos subsequentes ao ajuizamento da ação. Atos de natureza técnica. Chefe do Executivo, não há obrigatoriedade quanto à subscrição à assinatura do ato. Já procurador, sim, deve assinar o ato. Essa é mais uma atualização que nós trouxemos para vocês. Abraço grande a todos, bom estudo e sucesso sempre.